Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, vermelhos e também já encarnamos tanto como homem como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória. E hoje temos esta compreensão graças ao conhecimento que a doutrina espírita nos dá. E com esse conhecimento podemos dar mais um passo na nossa evolução. E a nossa reflexão de hoje é baseada no Evangelho de João, onde diz o seguinte: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vou repetir: E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. São muito expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, e exclamou: Recebei o Espírito Santo. Por que não ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos seus sucessores? Ele que distribuía dádivas de saúde, bênção e paz, recomendava aos espíritos que recebessem os dons divinos? Por que não impor semelhante obrigação? A resposta para todas essas perguntas é que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Então, é importante a gente compreender que cada um de nós guarda seu próprio tesouro e vai abrir um dia as portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Por isso que Jesus esperou, ensinou, falou, retornou à pátria espiritual e ainda depois permaneceu por um tempo, junto com os espíritos, administrando as lições finais. E ali, o que aconteceu? Explodiu a mediunidade dos discípulos. Até então, os discípulos eram como nos dias de hoje acontece com os médiuns. Primeiro, eles têm que ter o conhecimento mínimo necessário para trabalhar com a mediunidade. E esse conhecimento subentende que, primeiro, eles tenham um conhecimento básico a respeito do espiritismo, compreendam os pontos principais, a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, a pátria espiritual, o retorno à pátria espiritual, a lei de evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Então, a partir desse conhecimento mínimo, os aprendizes vão em busca de um conhecimento suplementar sobre a mediunidade. E, finalmente, existe o quê? A experimentação, o trabalho mediúnico. Então, com os discípulos não foi diferente. Jesus primeiro esclareceu. Depois, como ele era um espírito puro, comandante de todos os espíritos que estão no entorno da Terra, deu permissão para que os espíritos começassem a se comunicar, a agir através dos apóstolos. É claro que os apóstolos eram espíritos já escolhidos por Jesus como tendo condições de executar a missão. Então, Jesus foi como
O Criador, primeiro, ofereceu a semente, o som, a chuva, o clima, o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores, a bênção das estações, mas a semente tem que germinar por si mesma, elevando-se, saindo da escuridão da terra para a luz solar. Então, nós, como homens, a exemplo dos apóstolos, recebemos igualmente o som da providência, a chuva das dádivas, a facilidade da cooperação, o campo de oportunidades, a defesa do amor, o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus, a bênção das experiências diversas, mas quem tem que fazer a semente germinar somos nós mesmos. Fazendo o quê? Nos desprendendo dos nossos envoltórios inferiores, desligando um pouco das coisas do dia a dia e contemplando a parte espiritual e compreendendo que lá existem espíritos que querem nos auxiliar para que auxiliemos as pessoas. Mas para que isso aconteça, como aconteceu com os discípulos, nós precisamos de quê? De cessar a guerra de nossas criações inferiores do passado e entregarmos a novas realizações. A gente sempre fica muito preso no passado, não é assim? Basta analisar. Todos nós temos saudade do passado. Ah, se eu tivesse 20 anos. Ah, se eu tivesse 30 anos. Ah, se eu tivesse 40 anos. Ah, no tempo antigo era melhor. Em cada uma das nossas idades, nós adquirimos experiência. E então agora é o momento de romper com o passado, como fizeram os discípulos, e se entregar a Jesus. Aceitar Jesus como nosso guia e mestre. E quando fazemos isso, nós nos renovamos espiritualmente, começamos a compreender que a verdadeira felicidade não é deste mundo, mas aqui a gente adquire o crédito para, quando retornar à pátria espiritual, estar numa situação melhor que quando de lá saímos. E aí, a partir do momento que a gente começa a aumentar a nossa capacidade de amar, vamos sofrer. Com certeza o mundo vai dizer que somos loucos, vamos ser incompreendidos, como os apóstolos, apedrejados, criticados. Mas, se estivermos conscientes da nossa tarefa, com certeza teremos a ajuda dos bons espíritos. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal.